Nós vamos para a segunda mensagem da nossa série, o preço do próximo nível. Nós ouvimos na semana passada que para subir de nível, e nós estamos falando propriamente mais específico de subir de nível de relacionamento com Deus. Existe um preço para isso, e nós entendemos que um dos preços para subir de nível é a nossa entrega. Uma frase que tocou meu coração e que nasceu essa série, quero relembrar com vocês: todo chamado à entrega precede uma subida de nível. Toda vez que Deus te pede para você entregar algo a Ele, é porque você está prestes a avançar mais um nível na sua fé, mais um nível na direção de um relacionamento mais intenso com o Senhor. Eu quero aproveitar que é o Dia Internacional das Mulheres, e a mensagem vai ser sobre uma mulher hoje. Nós vamos falar sobre a vida de Ana. Eu tenho certeza que vai te encorajar, que vai queimar teu coração, que o Senhor vai falar grandemente com a tua vida nessa noite. Você pode fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração agora? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua presença aqui. Desde os momentos dos louvores, ó Pai, a tua presença foi palpável, real em nosso meio. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito, que o Senhor possa tratar nosso interior nessa noite, e nós possamos ir mais fundo em Ti, nós possamos subir de nível, nós possamos viver, meu Deus, algo que ainda nós não vivemos, um relacionamento próximo, íntimo, onde nós podemos, meu Deus, entender o Teu coração, entender tudo aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e pela Tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler um texto com vocês, e nós já vamos entrar na palavra, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz assim: então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Irmãos, para que a gente entenda um pouco desse texto, eu quero ser um pouco mais direto. A gente vai ler alguns textos específicos, mas eu preciso contextualizar para você. A Ana, quando ela chega nesse ponto de chegar no templo e fazer uma oração e fazer um voto ao Senhor, é porque ela estava passando uma grande luta dentro da sua casa. Naquela época, um homem poderia ter mais de uma mulher, e Eucana, o seu marido, além de Ana, também era casado com Penina. Penina tinha filhos, e Ana não podia ter filhos, porque ela era estéril. Eu vou falar brincando, tá, mulheres? Mas você já viu bastante mulher trabalhando no mesmo ambiente? É uma benção, não é? Diga graças a Deus, glória a Deus, aleluia por isso. Deixa eu ir de leve, porque hoje é o dia dos 6, então eu não quero brincar muito, é só brincadeira, tá? A mulher, por ser sentimental, hormônios à flor da pele, pega na semana do TPM, Jesus amado, muda rapidamente o humor. Dizem que se uma mulher ela cometeu um crime de TPM, a lei é até mais branda com ela. Não sei se é verdade. Procede isso, advogado? Olha só, meu pai. Você entende? Então, para você entender como que mexe com a mulher isso. Agora imagina, trabalho umas 10 no mesmo setor, na mesma semana tem umas 5 de TPM.
Que Deus tenha misericórdia dos maridos. Eu estou brincando para poder ilustrar um pouquinho para vocês o que Ana vivia dentro da casa dela. Penina, pelo fato de ter filhos, ela provocava Ana. Irmão, se você já teve uma ferida na sua vida, se você já foi alguém que foi ferido, você foi já alguém, talvez, que era ruim de bola, você era o último a ser escolhido, e aí a baixa autoestima pegou você, e quando vem alguém e te diminui, parece que é como reviver aquilo que você viveu lá atrás. Se você sofreu bullying na infância, se você teve feridas que foram geradas pelo tempo, e alguém cutuca a tua ferida, isso dói demais, sim ou não? Agora a Ana, qual é o problema dela? O problema dela era um problema de saúde, um problema que ela não podia gerar, era algo que estava fora do controle dela, não foi algo que fizeram para ela, foi uma situação que a vida permitiu que ela fosse assim. E você tem uma mulher do lado que vive debaixo do mesmo teto e provocando a todo tempo. Olha, eu posso proporcionar para Eucana aquilo que você não pode. E Eucana, vendo toda essa situação, ele vira para Ana e diz assim: Ana, por que você está tão aflita? Não vale o meu amor mais do que muitos filhos? Só que uma coisa não tem o poder de substituir a outra. Uma mulher ferida, estéril, sendo provocada, machucada, magoada, o amor do marido dela não era o suficiente para tirar a dor que ela sentia. Imagina no auge, quando você está no auge da tua dor. Não sei se você já fez uma oração assim na vida, uma oração que você chora mais do que você fala, uma oração que na verdade você começa falando com Deus, mas logo as lágrimas começam a sair pelo teu rosto, e daqui a pouco você só chora. Você já teve uma oração assim na vida ou não? Quando bate uma notícia triste, quando vem um diagnóstico que você não espera, quando acontece alguma coisa, você chega diante de Deus e a tua reação é chorar, 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 chorar. E ela estava exatamente desse jeito no templo, chorando muito, ao ponto do sacerdote olhar para ela e falar assim: moça, você está bêbada? Você está embriagada aqui dentro? Eu acho que se pudessem filmar esses nossos momentos que nós temos às vezes trancado num banheiro, dentro de um quarto, talvez as pessoas também pensariam isso da gente, porque se derramar aos pés de Deus, você está ali sem controle, você está colocando tudo para fora aos pés do Senhor. E ela estava dessa forma. Só que uma das palavras que saiu da boca dela, e aqui eu quero que você preste muita atenção, ela vira para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me abençoar ao ponto de eu ter um filho, quando ele nascer, eu vou consagrá-lo a Ti. Nenhuma navalha vai passar na sua cabeça. O voto da navalha não passar da cabeça era um voto de nazireu, era de homens que eram consagrados a Deus, separados para o uso do Senhor, como Sansão também foi e tantos outros. E quando ela faz esse voto, algo acontece nos céus, porque um voto feito diante de Deus, ele tem o poder de romper a esterilidade. Eu preciso liberar uma palavra sobre alguém aqui nessa noite. Tem pessoas que estão vivendo períodos de esterilidade, seja no seu corpo físico, você tem o desejo de engravidar e não consegue. O Senhor está falando que Ele está hoje aqui para quebrar o poder da esterilidade.
O Senhor talvez está falando com gente aqui que não consegue prosperar, avançar, parece que sempre está patinando no mesmo lugar, você não sente frutificar. O Senhor está dizendo que hoje, através daquilo que você colocar nas mãos dele, o seu voto que você fizer com ele, ele pode quebrar a esterilidade. Tem gente, tem líderes aqui que tem muito desejo de falar de Jesus, de ganhar uma alma para Jesus, e talvez não consegue ganhar o vizinho, o familiar, o amigo. Eu quero dizer para você que o voto teu com o Senhor pode quebrar a esterilidade, você se tornar um grande ganhador de almas nesse tempo. Quando ela faz isso, o Senhor vê algo. Ela queria um filho, o Senhor queria um profeta. Quando a terra alinha com o céu, é poderoso demais. Por isso que Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pediu mal. E muitas vezes a gente pede, como Tiago conclui, para o nosso bem. Mas quando eu peço algo que está de acordo com a vontade dos céus, meu irmão, prepara, que a esterilidade está com os dias contados. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, e quem crê vai levantar a mão e vai dizer que vai tomar posse disso. A esterilidade está com os dias contados sobre a tua vida. Ela está com os dias contados, meu irmão, prepara. Porque quando o meu desejo se alinha com o desejo do céu, ela queria um filho, Deus queria um profeta. Ela queria um filho, Deus queria levantar um novo sacerdote. Ela queria um filho, o Senhor estava olhando e desejando um nazireu que iria fazer a diferença naquele tempo. Quando o céu se alinha com a terra, prepara, que algo grande vem pela frente. E naquele momento algo começou a ser gerado dentro de Ana. Oh Deus! Ela recebe aquela palavra, sabe para onde ela vai? Ela vai para casa, ela vai deitar com o marido. Porque oh Deus, quem entende o que recebeu da parte de Deus, esse não vai se esconder, esse vai fazer aquilo que Deus colocou no coração, ele vai caminhar em cima da palavra. Então, a partir do momento que Deus fala algo com você, opa, peraí, está queimando aqui dentro, então eu vou me mover nisso, eu vou nessa direção, eu vou caminhar nessa direção. E Ana, ela sai da presença e ela vai para casa. Ela foi pôr em prática aquilo que ela estava buscando. Entendedores entenderão. Quando você quer um filho, o que você tem que fazer? Quando você foi fazer um filho, o que você fez? Quando a minha esposa queria o Felipe, ela me jogou na parede e me chamou de lagartixa. Eu imagino que ama. Ela chega em casa e fala: "Ô canão, opa!" Pôs a lingerie. É hoje que o chicote estrala. Catou o cano, pôs um remedinho no copo da Penina, falou: "Essa aqui vai dormir hoje é a noite." E foi para cima, meu irmão. É isso que muitas vezes a gente tem que fazer. A gente recebe a palavra e não vai para cima. Deus fala com a gente não vai para cima. Por isso que eu digo para você, às vezes o poder de um voto, irmãos, ele gera na gente uma convicção sem tamanho. Você já experimentou fazer um voto com Deus alguma vez na sua vida? Você já experimentou virar para Deus e falar assim: "Senhor, eu vou fazer algo a partir de hoje para Ti"? Eu lembro que esse ano faz 11 anos que eu entreguei para o Senhor o meu desejo a minha vontade de tomar refrigerante. E eu fico imaginando se eu não tivesse feito isso. Esses dias eu comentei na semana passada,
Essa mensagem nasceu, na verdade, de um confronto de Deus comigo, pessoal. Onde Deus, eu senti que Ele estava me pedindo algumas coisas. Ele me pediu eu não comer mais farinha branca, glúten, tomar leite. Qual foi a outra coisa que eu tirei mesmo? Açúcar. E também mudar o meu estilo de vida, dormir mais cedo, para acordar mais cedo e ter tempo com Deus de qualidade. Mas quando aquilo Deus me pediu, irmãos, dentro de mim, naquele exato momento, dentro de mim, eu tinha certeza que Deus vai fazer algo, vai me levar para um nível maior de intimidade, de relacionamento, de entendimento espiritual que eu ainda não vivi. Pelo fato de uma entrega, pelo fato de você colocar diante de Deus. E olha só que coisa, essa semana, para a glória de Deus, eu tive meu retorno na hematologista para descobrir a causa da trombose e da embolia que quase me levou, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não foi nada genético. Eu me preocupava porque se fosse algo genético, eu teria que tomar remédio para o resto da vida. E também o Lipe correria risco de ter isso. Então a gente não pensa nem na gente, né? A gente pensa mais nos filhos. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o primeiro exame ele veio um pouco alterado. Aí eu tive que, como ela dizia, né? Pasta, você vai comer muito verde. Aí eu comi um monte de verde, 14 dias, aí graças a Deus estava tudo ali, o organismo absorvendo. Mas só que no meio disso, eu fiz uns exames a mais para ver como estava a glicemia, como estava a insulina. E eu percebi que eu estou isso aqui para se tornar diabético, um pré-diabetes. E entrando quase com resistência insulínica. Você sabe o que eu entendi? Que Deus, quando me pediu, Ele estava querendo me poupar de algo. E tem coisas que Deus te pede, é para poupar você. Por exemplo, o Senhor está falando no coração de homens, talvez, chegou a hora de você entregar para Ele o vício da pornografia. Chegou a hora de você entregar a roda de amigos que você tem convivido. Chegou a hora de você entregar para Ele algumas coisas, porque talvez você não tenha ideia, mas é isso que vai arrebentar teu casamento daqui a um mês. Então o Senhor nos pede coisas até para nos proteger. Eu fico imaginando se eu não tivesse entregado o refrigerante há 11 anos atrás. Hoje eu não estaria eu estaria com diabetes. Você entende que tem coisas que o Senhor nos pede que é para nos guardar, para nos proteger, porque Ele tem algo maior na nossa vida. Meu irmão, eu não sei o que Deus tem falado com você nesses dias, mas eu acho que é importante a gente ter a consciência que o Senhor está falando algo conosco. Nós precisamos tomar uma direção nisso. Existe o tempo que nós fazemos o voto e existe o tempo da gente entregar o voto. Ana, ela fez um voto, ela saiu, ela foi para a ação, engravidou, 9 meses nasceu Samuel, e o voto dela, quando o menino desmamar, eu entregarei ele ao sacerdote. Então, a média dos meninos naquela época de desmame era nos 3 anos de idade. Então imagina uma coisa, você gerar um filho, você amamentar, cuidar, mas você saber assim, eu estou cuidando de algo que eu vou entregar. Eu estou cuidando de algo que um dia eu dei a minha palavra ao Senhor, que eu colocaria nas mãos dele. Irmãos, isso mostra a firmeza do caráter e do coração de uma pessoa. Quanta gente que está aqui, que talvez já fez um voto. Eu não sei da tua vida, meu irmão, não sei das tuas particularidades, mas quantos que estão aqui talvez já fizeram um voto com Deus: Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu vou te honrar. Se o Senhor mudar a minha história, eu vou falar do Senhor para todo mundo. Se o Senhor fizer, Senhor, conte comigo. Votos
palavras que foram ditas a Deus e foram quebradas no meio do processo. Porque o que move o sobrenatural sobre a vida de uma pessoa não é você fazer um voto, mas é você sustentar o voto. Meu irmão, nós não estamos falando de coisas. Eu já fiz voto com Deus de entregar coisas ao Senhor. Já contei essa um tempo atrás, de quando roubaram a moto. Eu falei: Senhor, se achar a moto, o Senhor colocou no meu coração que a moto seria achada, mas que era para entregar a moto na reforma lá de Jaboticabal. Irmãos, o meu coração, na hora que achou a moto, que eu fui na delegacia e a moto estava lá, como Deus tinha falado que estava, depois de quase 40 dias procurando, indo lá toda semana, o meu coração bambeou na hora. Falou: opa, essa é minha moto. Agora imagina um filho. Isso precisa ensinar algo para a gente. Irmãos, presta atenção nisso. Aqui está um ponto-chave dessa mensagem de hoje. Isso precisa ensinar a gente que o que a gente fala para Deus, a gente tem que ir até o final. Que o que a gente promete ao Senhor, a gente tem que cumprir mesmo que nos doa. Se o Senhor está falando isso conosco, meu irmão, é para nos ensinar. Como diz em Eclesiastes, é melhor eu não prometer do que prometer e não cumprir. Então, se eu prometi, que eu cumpra ao Senhor. E entregar votos, fazer isso, existe o tempo que às vezes a gente pode ficar em negociação. Porque do dia que Deus falou comigo para entregar essas coisas, que eu entreguei a Ele no domingo passado, até o domingo passado, é um desconforto gigante dentro da gente, porque a gente quer negociar. Às vezes o Senhor fala assim: entrega o refrigerante, você está entregando de pouquinho. Não, eu tomava 1 litro, agora eu vou tomar só meio. Olha, eu entrava na Bet todo dia, agora eu vou entrar na Bet um dia sim, um dia não. Eu estou desmamando. Você está negociando coisa que já era para você ter entregue. Já passou do prazo de estar no seu colo. Samuel, quando deu 3 anos, ela tinha prometido de entregar. E tem gente que está segurando Samuel já faz 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Samuel já está ali, já um adolescente, e tem gente que está segurando Samuel ainda, porque não teve coragem de entregar, porque fica negociando aquilo que Deus já pediu. Entenda uma coisa, meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa: o que é mais fácil? Você entregar quando tem um monte ou quando você tem pouco? É mais fácil você entregar muitas vezes quando você tem muito. Antigamente, eu ouço algumas histórias que... Vou trocar então, bonitinho. Não está parando. Parou. É que está fazendo o corte ali e o microfone está escondido aqui. Presta atenção uma coisa. Entregar muito é mais fácil do que quando você tem pouco. Antigamente a gente ouvia uma história que tinha mães, quando tinha muitos filhos, elas pegavam alguns filhos e mandavam para o convento, mandavam para o seminário, porque ali formaria o filho, ali ajudaria a cuidar. Quando não tinha, as mães não tinham muitas condições. A gente ouve muitas histórias assim. Então, se ela tivesse 10 filhos, ela mandar um para a casa de Deus, era muito fácil. Ou muito fácil não, seria mais fácil. Mas se você mandar o único que você não tinha, sabe, isso me faz entender um pouco quando Jesus, ele chama os discípulos. Eles entram dentro de um templo e ele chama os discípulos e fala assim: gente, observe uma coisa que eu quero mostrar para vocês. E Jesus começa a mostrar o momento da oferta. Aí começa a vir os ricos trazer, e colocava muito dinheiro dentro do templo, ali dentro do gasofilácio. Mas de repente levanta uma viúva pobre que pega umas moedinhas
e ela coloca aquelas moedinhas. E Jesus vira para os discípulos e fala: vocês viram essa mulher? Essa mulher deu mais do que todos os outros. Os discípulos param e pensam: mas espera aí, nós estamos vendo, a galera está derramando dinheiro aqui, e ela deu umas moedas, como ela deu mais que os outros? Porque Jesus vira e diz assim: porque ela deu tudo o que ela tinha. Eu entendo uma coisa, irmãos: aquele que aprende a honrar a Deus no pouco, o Senhor honrará Ele com muito. Quando o Senhor mexe com você, quando a tua estrutura ainda é pequena, quando Ele te pede coisas que às vezes mexe com o teu interior, meu irmão, isso mostra de verdade como está o nosso coração. É quando você é provocado, quando mexem com você, quando sacodem você, mas você fala: não, eu vou me calar. Eu vou me calar porque eu fiz um voto com Deus de não ser mais aquele desbocado, aquele que xinga, aquele que confronta, aquele que rebate tudo que vem, aquele que fala o que dá na cabeça. Eu falei para Deus que eu não iria ser mais essa pessoa. E quando você fala para Deus que você vai ser diferente, e aí o que acontece? Levanta aqueles para testar realmente se você está com o seu voto em dia. Quando você fala: eu vou ser diferente, eu vou ser transformado, eu não vou mais mentir, meu irmão, aí parece que acontecem situações que forçam você a querer mentir de novo. E é nesses momentos, após você fazer um voto, após você falar para o Senhor: Senhor, eu vou fazer isso para Ti, que aí você passa a ser tentado e o coração provado. Tem gente que às vezes espera ter muito para fazer para Deus. Olha, no dia que eu tiver muito, eu faço. No dia, Senhor, eu já ouvi gente falando assim: pastor, se eu ganhar na loteria, eu vou dar 1 milhão pelo menos para a igreja. Meu irmão, se a pessoa não tem coragem de dar o dízimo, dá R$100, quem dirá 1 milhão? Porque, entenda uma coisa, é no pouco que você começa a honrar a Deus, em tudo. Olha, eu minto muito, então, sabe o que você faz? Lute com a sua carne para você parar de mentir. Você fala muito palavrão, comece a lutar com a sua carne para você parar de falar palavrão. Nossa, pastor, eu falo de 10 palavras, 8 eu falo palavrão. Então você vai lutar, porque essa semana você vai começar a falar 7, é no pouco. Na outra você vai falar 6, na outra você vai falar 5, na outra você vai falar 4, na outra você vai falar 3, na outra você vai falar 2, na outra você vai falar 1. Daqui a pouco o palavrão já não faz mais parte do seu vocabulário, porque você começa a honrar a Deus com aquilo que você tem, com quem você é, na condição que você está, da forma que você é. E aí vem a honra de Deus. E quando eu olho para a vida de Ana, meu irmão, eu não vejo nada diferente disso. Pelo contrário, eu vejo a manifestação da multiplicação sobre a vida de Ana de uma forma sobrenatural. Porque olha esse texto, 1 Samuel capítulo 1, 28 diz assim: pelo que também ao Senhor ali está diferente um pouquinho, mas vamos lá então. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ela adorou ao Senhor. Meu Deus do céu, que coração é esse? Por isso que um coração que entende o poder, no hebraico, entregar, nesse contexto, significa devolver. Porque ela tinha a consciência que ela só teve Samuel, não foi pelo mérito dela, mas foi porque o Senhor deu. E se o Senhor deu, então está aqui: Senhor, é teu, não é meu. Isso é a consciência daquelas pessoas que entendem que tudo que tem, tudo que é, vem dele, é por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Então você entende que
foi muito forte. Ela dedicou ao Senhor e foi embora glorificando a Deus, adorando a Deus. Ela não foi embora amargurada, triste, com o coração partido, dizendo assim: olha, está aqui, Senhor, fiz aqui, não, mas alguém satisfeita, alguém alegre, porque ela entendeu que o ventre dela foi um instrumento para unir com a vontade de Deus na terra. Só que quando ela volta para casa, olha só, versículo 2, 21, diz assim, 1 Samuel 2, 21, o Senhor foi, vamos falar todo mundo junto? O Senhor foi bondoso com Ana. Na minha versão diz que o Senhor visitou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Não, nem um glória a Deus, meu Deus do céu. Olha para alguém e fala assim: você está na Viver hoje, né? Dá um recado para essa pessoa, fala: hoje e sempre está liberado da glória a Deus e aleluia. Então eu vou ler de novo, vou te dar mais uma oportunidade de você glorificar a Deus por isso. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Para quem não tinha a capacidade de gerar um, e teve a coragem de entregar ao Senhor o que ela prometeu, o Senhor tornou o ventre dela frutífero, e ela não parou em 1, ela teve mais 5. O ventre que não podia gerar 1, gerou 6. O ventre que não gerava nada, se tornou um ventre de multiplicação. Entenda algo, meu irmão, é muito poderoso quando Deus fala algo com a gente. Se Deus está te pedindo, meu irmão, mude a tua alimentação, mude. Se Ele está te pedindo um tempo de jejum, mude. Se Ele está te pedindo para você começar a frequentar a sala de oração, ajuste os teus horários e comece a frequentar. Se Ele está falando para você fazer um devocional, ajuste a sua vida e comece a fazer o devocional. Se Ele está falando para você, chegou a hora de você começar a ler a Bíblia, meu irmão, organize a tua vida e comece a ler a Bíblia. Você não está entendendo que o que Deus está falando aqui hoje, que Ele está pedindo coisas para a gente, e o próximo nível, nós só alcançaremos Ele, nós só vamos chegar nessa estação da multiplicação, se nós passarmos pela estação da entrega. E o texto diz: enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas quem foi Samuel? Samuel foi o juiz, sacerdote e profeta mais respeitado que a nação de Israel teve. Porque quando Deus procurava um juiz, um sacerdote, um profeta, teve uma mulher disposta a dizer assim: eu quero gerar, Senhor, mas eu entrego a Ti o direito. E o céu se une com a terra, e algo sobrenatural acontece. Eu não sei, meu irmão, mas eu sinto Deus, eu estou até arrepiado falando isso para vocês, que o Senhor está aqui nessa noite tocando em corações e querendo mudar destinos. O Senhor está querendo mudar histórias. O Senhor está querendo usar você como você nunca foi usado antes. O Senhor está querendo despertar ministérios, despertar homens e mulheres que vão fazer a diferença no trabalho, na vizinhança, dentro da sua casa. Mas Ele diz para você: talvez chegou a hora de você tomar a decisão de entregar aquilo que Ele está pedindo. Você tem coragem? Se você tiver coragem de se lançar aos pés do Senhor, meu irmão, prepara que o próximo nível vai vir. Você vai entrar num nível de multiplicação na sua vida. Quando eu li isso, meu coração queimou, porque veio de encontro com aquilo que nós estamos falando esse ano, que esse ano será um ano de multiplicação sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai despertar homens e mulheres para serem líderes de GCs, discípulos para entrar nas casas. Nós teremos evangelismos em massa, como está acontecendo, onde vidas serão alcançadas. Irmãos, vai acontecer um tempo de multiplicação a partir do momento que nós entregarmos ao Senhor.
nós vamos entrar numa atmosfera do sobrenatural, onde nós vamos ver tumores sendo desaparecidos no nosso meio, os cegos enxergando, pessoas sendo curadas, porque nós vamos entregar ao Senhor o nosso tempo, nós vamos consagrar ao Senhor. Eu creio que Deus está falando com gente aqui. Chegou a hora de você fazer um voto com Ele, acordar mais cedo, dobrar o seu joelho, ter um tempo de comunhão com Ele, porque Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Sabe, meu irmão, não está programado de falar isso, mas tem gente aqui que já está negociando com o mundo demais. Tem gente que está falando assim há muito tempo: eu vou sair desse mundão, eu vou parar com as coisas, eu vou mudar de vida. Mas você está negociando tanto e adiando tanto isso, meu irmão, e o Senhor está falando: você que Deus tem falado no teu coração, chegou a hora de você entregar para Deus a tua vida, de fato e de verdade, para Ele transformar a tua história. Chegou o momento de você colocar a tua vida nas mãos dEle. Tem coisa que Ele já te pediu, você sabe que já tem rolê que não te cabe mais, você sabe que você já pisou dentro de rolê, você entrou lá dentro e já falou assim: esse lugar não é mais para mim. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, meu irmão, mas Deus não colocou isso no meu coração à toa. Não sei se é online, não sei se está aqui, mas tem gente que já está andando em rolê, e quando chega lá parece que ficou sem graça. Sabe por que está sem graça? É o Espírito Santo te incomodando, porque chegou a hora de você se entregar por inteiro. Não, eu estou lá, eu estou dando uns pega, estou nos rally rola. Aí você pega uma, pega outra, sabe o que está acontecendo? Você não sente prazer em nenhuma, porque não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você beije bocas um monte. O Senhor quer te dar uma esposa, Deus quer te dar uma família, Deus quer dar sentido para a sua vida. Meu irmão, eu sinto que Deus está chacoalhando gente aqui nessa noite. Eu não sei você, mas Deus está movendo no nosso meio para dar um novo destino para vidas aqui. Chega a hora de você entregar, meu irmão, de você colocar diante de Deus. A uns o Senhor está tocando na maneira de ser, outros o Senhor está falando sobre hábitos, com outros o Senhor está falando sobre o bolso, que você não consegue nem ser fiel no pouco. Com outros o Senhor está falando: chegou a hora de você entrar dentro da sala de oração. Meu irmão, eu sinto que Deus está tratando de uma forma coletiva em nossos corações hoje aqui, para mudar destinos, histórias.